A primeira impressão é a que fica, certo? E a primeira impressão aí do seu negócio fitness certamente é a sua aula experimental. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit. Se você metrificasse a quantidade de pessoas que faz uma aula experimental aí na sua academia e não converte em cliente, ou se você metrificasse o impacto da aula experimental na fidelização do aluno, você ficaria ainda mais impressionado. E por isso, a gente vai dedicar esse vídeo a entender como fazer uma aula experimental excepcional e aumentar a sua conversão de aula experimental para cliente e também aumentar a fidelização de alunos através de uma aula experimental excepcional. E caso seja a primeira vez que você está assistindo um vídeo nosso, considere se inscrever, ativar o sininho para você continuar recebendo conteúdos como esses, que ajudam aí o seu negócio e você a se aprimorar. E a primeira dica é: encare a aula experimental como uma venda e como um relacionamento. A aula experimental não é sobre o melhor treino possível, não é sobre você mostrar todo o seu conhecimento em fisiologia do exercício, em biomecânica, em técnicas de treino para o seu aluno. Não é sobre isso. A aula experimental é sobre experiência. E aqui tem dois pilares: venda e relacionamento. Você precisa vender para o aluno o sucesso, ele precisa entender que depois de X meses ele vai ter o sucesso que ele quer naquilo, seja objetivo X ou Y, e ele precisa se relacionar, se conectar com o teu instrutor que estiver ajudando ele nessa aula experimental. E uma técnica muito utilizada em uma boa aula experimental é a metodologia chamada Spin Selling, que é ensinada nesse livro aqui, chamado Spin Selling, Excelência em Vendas. Essa técnica é super simples, tá? E você pode praticar ela ainda hoje. Ela funciona pautada em 4 pilares: situação, problema, implicação e necessidade. Num primeiro momento, você vai entender a situação do teu aluno. Então, vamos supor que chegou aqui uma aluna chamada Joana, e no final do ano ela vai se graduar. Ela é de classe média, ela é uma menina super inteligente, empolgadíssima, com uma energia super positiva e muito inteligente. Essa é a situação da Joana. O problema dela é que lá no final do ano, quando ela estiver se graduando, ela quer usar um vestidinho específico que mostra muito as curvas. E ela não quer entrar naquele vestido com aquele shape que ela tá hoje. Ela quer perder alguns quilinhos. Então, essa é a problemática dela. A implicação é você quem faz. Você vai devolver o problema para a pessoa, deixando claro que você entende o problema e os impactos daquele problema. Digamos que você vai aumentar e enfatizar o problema. Então, olha, Joana, pelo que eu entendi, para você é muito importante chegar no final do ano e poder colocar aquele vestidinho específico na sua festa de formatura. É isso mesmo? E ela vai responder sim ou não. É até bom para você estarem na mesma página. E por fim, tem a necessidade, que é o último pilar dessa metodologia do Spin Selling. Aqui em necessidade, nós já estamos falando sobre a entrega de valor da sua academia. Então você, instrutor, vai ter que explicar para o aluno que você consegue atender aquela necessidade. Se ela quer perder 6 quilos até o final do ano, você tem que deixar claro que você tem os meios, a metodologia e a equipe para ajudar ela a chegar nesse sucesso, nesse ponto final da jornada. Eu fiz um super resumo aqui dessa técnica, porque de fato ela é bem simples, ela é bem fácil de aplicar, mas ela é incrível e é uma das metodologias mais utilizadas no mundo de vendas. Poderíamos fazer um vídeo inteiro só sobre ela. Se você quiser, inclusive, comenta aí que a gente entra mais a fundo, tá? Vamos para a dica número 2. A segunda dica é: leve o seu aluno até o momento wow. Talvez agora você esteja se perguntando: Douglas, o que é esse momento wow? Quando a gente está falando de jornada do cliente, existem alguns pontos específicos com nomes. Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque o mais importante é o momento wow. É quando o seu cliente tem aquele estalo da proposta de valor e de o quão bom é usar o seu produto. Eu vou dar um exemplo aqui do jiu-jitsu, que eu acho que é o mais fácil de entender. Eu conheço várias pessoas que, quando estavam fazendo jiu-jitsu, tiveram aquele estalo, aquele momento que eles, cara, realmente entendi do que se trata isso aqui. Eu realmente entendi o quão maravilhoso é esse esporte. E esse momento foi quando eles foram finalizados na primeira vez. Então o cara foi lá fazer uma aula na primeira, na segunda, e ele foi finalizado rapidamente por uma técnica super bem elaborada. Ou ele conseguiu finalizar alguém com uma técnica muito bem elaborada. Logo, esse provavelmente é o momento wow da jornada do jiu-jitsu para muitas pessoas. Então, muitas pessoas foram lá para dar uma olhada, para ver como é que era, para ver se era tudo isso mesmo. E quando elas foram finalizadas ou finalizaram alguém, elas, nossa, cara, isso aqui é incrível, olha que legal essa técnica, esse jeito, etc. Então, a partir daquele momento, a pessoa entendeu de verdade a proposta de valor desse esporte. Agora, vamos fazer um mapa mental aqui junto. Tem 2 academias. Uma delas, um instrutor de jiu-jitsu, no primeiro dia, na aula experimental, colocou o cara para fazer abdominal, ficar correndo e fazendo só esses exercícios básicos. Ele não teve nem 5 minutos rolando, ok?
ok? Já na segunda academia, o instrutor ele era um pouco mais entendido de jornada do cliente. E ele pegou sim, deixou a pessoa fazendo os aquecimentos básicos, mas na sequência já colocou ela para rolar com outro aluno mais experiente e cuidadoso. Essa pessoa finalizou o aluno algumas vezes e também deixou ele finalizar com uma técnica bem simples que ele tinha acabado de aprender. Agora eu te pergunto, desses 2 cenários, qual deles o aluno realmente conseguiu entender um pouco mais da proposta de valor do negócio? Certamente foi no segundo caso, porque essa pessoa teve um momento uou dessa jornada. Então você, gestor, tem que mapear, porque isso varia de modalidade para modalidade. Você tem que mapear qual é o momento uou do seu negócio e isso tem que estar inserido, mesmo que seja numa pequena dose, lá na sua aula experimental. Se você tem um estúdio de dança, é fazer a pessoa se apresentar para outras pessoas. Se você tem uma academia de musculação focada em emagrecimento, é fazer a pessoa suar um pouquinho. Não vai matar a pessoa com exercícios bem hardcore, tá? Mas é fazer a pessoa suar um pouquinho. Entenda exatamente qual é o seu momento bom e aplique isso na aula experimental. E a terceira dica é: tenha cuidado com o que você fala. Como eu falei antes, a aula experimental vai muito além do treino, Ela é sobre relacionamento, ela é sobre um processo de venda. As pessoas compram de quem elas confiam, de quem elas gostam. E as pessoas se relacionam com quem elas gostam. Logo, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque muitas coisas podem sim ser destrutivas para esse início de relacionamento. Eu vou dar um exemplo. Você tá lá arrasando na aula experimental porque você assistiu o nosso vídeo, colocou as dicas em prática, mas de repente tem uma TV e tá aparecendo algum escândalo sobre político. E você vai lá e desce o pau naquele político. Mas aquele teu aluno é a favor daquele político. Pronto, você já arranjou um atrito e minou o seu relacionamento. Outra coisa que eu já vi acontecer também é aquele instrutor que fala um pouco mais de palavrão, mas o aluno é uma pessoa um pouco mais religiosa, uma pessoa que talvez só é um pouco mais séria e não gosta de ficar conversando com alguém que fala muitos palavrões. Então, tome cuidado com o que você fala. E a quarta dica é: cuidado com a sua linguagem corporal. Muito do que você fala não sai da sua boca. Já falamos sobre isso em outros vídeos aqui. Mais de 55% da nossa linguagem realmente ela é corporal. Então não adianta eu te falar que eu estou super empolgado com algo se eu falo com uma voz super baixa, super para dentro. Não adianta eu falar que eu estou prestando atenção em você se eu estou olhando para o lado, se eu estou com o corpo virado para o outro lado. Então você precisa sim aplicar técnicas de linguagem corporal para ter uma comunicação assertiva e bacana com o seu aluno. E aqui vão umas dicas básicas sobre isso. Olhe no olho da pessoa. Não precisa ficar encarando todo o tempo, mas sempre que possível, olhe no olho da pessoa. Sorria com frequência. Isso demonstra que você gosta do que está fazendo. E isso é muito importante, demonstrar que você gosta do que está fazendo. Postura sempre aberta, nada de ficar com o corpo virado para o outro lado ou fechado, postura aberta. Mostre para a pessoa que ela tem abertura para se relacionar com você. Cumprimente com firmeza a pessoa e não invada o espaço dela sem permissão. Quando você estiver lá na terceira, na quarta aula, que você já tem intimidade com a pessoa, você pode tocar e corrigir ela sem avisar. Mas o ideal, principalmente no começo, é sempre pedir licença, avisar onde você vai tocar a pessoa, porque tem muita gente que não gosta disso, tá, pessoal? Então, não invada o espaço da pessoa. Essas foram só algumas dicas bem básicas, inclusive a gente tem mais conteúdo sobre isso no canal. É importante que você se preocupe com a linguagem corporal. E essas foram as dicas para você oferecer uma aula experimental excepcional. Eu tenho certeza que isso vai alavancar a sua conversão de potenciais clientes para clientes e ajudar também a fidelizar mais alunos, porque eles vão começar com o pé direito. E não se esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para ajudar o seu negócio a se aprimorar ainda mais. Até mais, um forte abraço!